Galera, vou tentar mais uma vez. Vamos ver. E aí? Continua péssimo? E aí? Melhorou? Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, galera. Vamos ver então. Vamos fazer assim mesmo. Game over. Vamos com... Pode ser. Engraçado que o Ricardo Vale tava fazendo uma transmissão e o dele tava bom. Não sei o que aconteceu. Beleza, então vamos começar, vamos assim mesmo. Olha só, então vamos para mais longe, tá bom? Então vou precisar que vocês parem de comentar agora, senão vai ficar ruim. Beleza, então vamos. Olha só, artigo 179, tá? Inciso 3 fala o seguinte. O que a gente está falando? A gente está falando sobre o artigo 179. Deixa eu aumentar aqui a tela do computador. Pera aí. A gente está falando sobre o artigo 179, que fala o seguinte: as contas do ativo serão classificadas do seguinte modo. Aí a gente foi para o inciso, já falou o inciso 1 e 2. Agora a gente vai para o inciso 3, que fala sobre investimentos. O investimentos, ele faz parte do ativo não circulante, tá bom? Junto do realizável a longo prazo, do imobilizado e do intangível. Nós temos também os investimentos. E o que fala, pessoal? O artigo 179 fala: as contas do ativo são classificadas do seguinte modo: investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então, vamos lá para a nossa lousa rapidinho para a gente poder ver o que fica no investimento. Então a gente sabe que hoje está difícil. Espera aí. A gente sabe que no ativo não circulante, investimentos, ficam o que, segundo a lei? Ficam as participações permanentes em outras sociedades, tá? Participações que você não tem a intenção de alienar. São as participações permanentes. Porque se não é uma participação permanente, se é uma participação que tem fim meramente especulativo, então vai ficar classificado como instrumento financeiro, vai ficar classificado no ativo circulante, tá bom? Vai ficar classificado no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Então, o ativo não circulante de investimento são aquelas participações que você não tem a intenção de alienar, são participações permanentes. E aí nós temos basicamente dois tipos de participações permanentes. São as participações avaliadas pelo método de custo, tá bom? E as outras são as participações permanentes avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, tá? Pelo método da equivalência patrimonial, o famoso MEP, que está no artigo 248 da Lei 6.404, tá bom isso? Aula de contabilidade, tá no artigo 248. E quais são os investimentos que são avaliados pelo MEP? Basicamente, os investimentos em coligadas, os investimentos em controladas, os investimentos em sociedades do mesmo grupo e
que estejam sob controle comum. Mais para frente, quando a gente falar de investimentos permanentes, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, a primeira classificação que a gente tem no ativo não circulante, investimentos, são esses. Olha só, ativo não circulante, investimentos, são as participações permanentes. E a participação permanente, ela pode ser avaliada pelo custo ou pelo MEP, tá? Então, como que ela vai ser avaliada pelo custo? Se ela não for avaliada pelo MEP, porque se for coligada, que é quando tem influência significativa, controlada, quando uma detém o controle da outra, do mesmo grupo, ou se estiverem sob controle comum, vão ser avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, tá bom? Se não, vai ser pelo método de custo, ok, pessoal? Então, beleza, olha lá, voltando para o artigo 179, inciso 3, em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e também os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então, aqui também no ativo não circulante ficam direitos residual que a lei adota para classificar como ativo não circulante investimento. Aqui, como exemplo clássico, tá? Como exemplo clássico, nós temos a propriedade para investimento. Tem uma banca que está cobrando muito esse tema das propriedades para investimento, que está previsto no CPC 28. E que banca é essa? A FGV, pessoal. Então, propriedade para investimento está prevista lá no CPC 28. E é aquela propriedade, um ativo, tá? Que é mantido para valorização de capital, para aluguel ou para ambos, ok? Então, a propriedade para investimento, ela é classificada no ativo não circulante investimentos. Então, basicamente, é isso aqui que nós temos no ativo não circulante investimentos. As participações permanentes, que podem ser avaliadas pelo custo ou MEP, e os direitos que não são classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Porque se destinar, tá? Porque se você destinar à manutenção da atividade da companhia, aí vai ser imobilizado, tá? Então vamos dar uma olhada num conceito bem interessante sobre isso. Se vocês estudaram para a FGV, vocês estão conseguindo enxergar o quadro agora, né? Vamos dar uma olhada numa questão, um tema bem interessante sobre isso. Deixa eu achar aqui. Que é o seguinte. Olha. Propriedade para investimento. É a propriedade, terreno ou edifício, ou parte do edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento mercantil financeiro, tá? Para oferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas, tá bom? Então, sobre o ativo não circulante investimento, basicamente era isso. Agora, voltando para a Lei 6.404, vamos falar um pouco sobre o ativo imobilizado. Olha o que fica no ativo imobilizado, pessoal. Olha só. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Estão enxergando? No ativo imobilizado. É porque eu fico tremendo. Eu não tenho jeito. Acho que eu tenho um Parkinson aqui. Era melhor diminuir, então. Eu juro que eu vou arrumar isso. Olha só, no imobilizado, os direitos que têm por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desse bem, tá? Então, no ativo imobilizado,
ficam os direitos que tenham por objeto bem corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade. Aí são aqueles exemplos clássicos que nós temos, veículos, equipamentos, etc, etc, tá? E aí, fala Marcondes, uma satisfação tê-lo aqui. Satisfação é você por aqui, meu amigo. Então no ativo... Oi, o Marcondes, justo hoje o Marcondes entrou, a transmissão tá horrível. Desculpa aí, meu amigo, prometo que a qualidade vai melhorar. Então no ativo imobilizado ficam os direitos que tenham por objeto bem corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então são bens corpóreos que ficam no ativo imobilizado, galera. Como exemplo, máquinas, equipamentos, veículos, etc, etc. Ok? Então vamos dar uma olhada na definição de ativo imobilizado segundo o CPC 27. O CPC 27 ele fala o seguinte: ativo imobilizado é o item tangível que, olha aqui, a gente vai fazer a distinção entre ativo imobilizado e propriedade para investimento. A FGV gosta muito de cobrar esse tema. Segundo o CPC 27, na parte de definições, ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. Então, galera, a definição do CPC 27 de ativo imobilizado fala que o ativo imobilizado ele é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias, tá? São no caso aí de máquinas, máquinas que você utiliza para produzir, para fornecer mercadorias, serviços, para aluguel a outros. Só que quando a gente falou da propriedade para investimento, a gente falou que era uma propriedade que é utilizada para oferir aluguel ou para valorização de capital. Então, qual que é a diferença entre a propriedade para investimento e o ativo imobilizado? Galera, basicamente, tá? Basicamente é o seguinte, imagine, isso foi até uma questão que caiu numa prova da FGV, que falava assim, que existia uma empresa que ela extraía celulose, e aí ela tinha uma fazenda que era muito longe, que a cidade próxima, a cidade mais próxima era 100 quilômetros. E aí a empresa decidiu construir casas para os seus funcionários, para alugar, tá? Para que eles pudessem morar. Nesse caso, como as casas elas estão diretamente ligadas à produção, tá? Como elas estão alugadas por funcionários, estão sendo utilizadas como um fim, tá? Elas estão sendo utilizadas como um fim para você conseguir produzir. Então, nesse caso, vai ficar no ativo imobilizado. Agora, se a finalidade em si, tá? O aluguel nesse caso nesse exemplo que eu dei, ele não é a finalidade, não é a finalidade dessas casas o aluguel. Ela está sendo construída para alugar para os funcionários, para que eles possam trabalhar e a empresa possa atingir o seu fim, tá? Que é extrair lá celulose, qualquer coisa do tipo. Agora, isso que caiu na questão da FGV. E aí perguntava onde que ficava classificado. Agora, se você compra se você compra casas, edifícios para alugar ou para valorizar, nesse caso, essa é a finalidade. E aí já vai ser classificado diretamente como propriedade para investimento, segundo o CPC 28. Entenderam isso, galera? Entenderam essa distinção? Vamos mandar coração, falar um ok aí para a gente poder seguir. Vamos lá. Vamos acordar aí, galera. E aí? O que mais? Só 3 por enquanto. Vamos lá. Letícia, tudo bom? Rafael, sempre os mesmos. Beleza? Entenderam essa diferença, né? Maravilha, pessoal, maravilha. Vamos subir coraçãozinho aí, vamos subir coraçãozinho, vamos continuar. Valeu, Rafael, então vamos embora. Então, essa é a distinção, tá? Da questão do aluguel, tá? Quando se trata de ativo imobilizado, para a questão do aluguel quando se trata para
propriedade para investimento. Você tem que analisar a finalidade do aluguel. Se o aluguel ele é um meio para se conseguir determinada coisa ou se ele é o fim em si próprio. Aí vai receber um tratamento, tá, típico. Quem quiser dar uma lida melhor nessa distinção, é só procurar, se não tiver o nosso material, tá na interpretação técnica número 10, ICPC 10, tá bom? Itens 46 e 47. Lá tem essa distinção. E aí, sobre o ativo imobilizado, então a gente falou que ficam os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa. Existe um outro item que merece relevância. É o seguinte, vamos lá para a Lei 6.404. O inciso 4, ele fala assim: no ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade. Aí vai falar, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens, tá? Então isso aqui já não é mais novidade para ninguém, tá? Isso aqui ele está se referindo basicamente ao celebra um contrato de arrendamento mercantil financeiro. Existem dois tipos de arrendamento, dois assim básicos, né? Existem mais, mas o contrato de arrendamento mercantil financeiro é praticamente certo que você vai adquirir o bem ao final do contrato. Então, na contabilidade, quando você estuda a questão dos princípios contábeis, a gente sabe que lá fala assim, que no estudo da contabilidade, a essência das transações deve prevalecer sobre os aspectos formais. Travou? Travou? Tá tranquilo? E aí? Putz, tá difícil hoje. Então tá, vamos continuar. Então, esse item ele fala o seguinte, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desse bem. Beleza? E aí, então a gente está se referindo ao processo de arrendamento mercantil financeiro, que é um contrato em que é celebrado, em que é praticamente certo que vai ser adquirido o bem ao final do contrato, tá bom? É praticamente certo. Então a gente vai na resolução 750/93 do CFC, que trata dos princípios, e lá fala que no estudo da contabilidade, a essência da transação deve prevalecer sobre a forma. Então, como a essência de um contrato de arrendamento mercantil financeiro é praticamente uma compra, tá? Você vai registrar isso no seu ativo imobilizado, tá bom? Mesmo que não seja de propriedade da companhia, porque enquanto você está num contrato de arrendamento mercantil financeiro, você não adquiriu o bem, não é juridicamente de propriedade sua, tá? Juridicamente não é sua propriedade. Você tem a posse do bem, mas você não tem a propriedade. Então, mas como é praticamente certo que você vai adquirir no final do contrato, esse bem objeto de arrendamento mercantil financeiro vai ficar registrado no seu ativo imobilizado. Tá bom, galera? Entenderam isso aí? Brasil? Cadê todo mundo? Vamos lá. E aí? O operacional tem outro tratamento. O arrendamento operacional é lançado direto como despesa, tá? E a contrapartida como passivo. Beleza? Tá bom? Galera, então hoje a gente vai parar por aqui. Tá muito difícil transmitir. Tá horrível a transmissão. Vocês não estão conseguindo enxergar, eu não sei o que está acontecendo, está me frustrando. Fazer uma vaquinha aí, pessoal. Quem quiser me dar um iPhone 6 novo, tô aceitando. O meu tá quebrado, quebrou lá na neve. Eu caí de peito, o telefone quebrou.
Bom, é isso aí, galera. Vamos fazer aquilo, deixar aberto para pergunta agora. Quem quiser. Tá travando, não dá pra ver nada. Vamos lá. Só não vale perguntar se vai sair. Só não vale perguntar se vai sair ICMS Rio, quando que vai ser Receita Federal, aquelas mesmas coisas de sempre. Vai, vamos lá. Quem quiser perguntar alguma coisa, tá agora, fala agora, o cálice para sempre. Eu tenho, mas não. Eu tenho suporte, mas não tá funcionando muito bem. Eu vou ter que dar um jeito aqui. Não tô frustrado, eu tô puto com esse Periscope mesmo. O FG eu não sei, eu não fiz curso pra Goiânia. Não fiz curso pra Goiânia. Então nem sei dizer. Não tinha muita prova, né? O Silvio Santos que tá fazendo algumas transmissões sobre Goiânia, viu? Não sei se vocês já seguem. Galera, e entrem lá no nosso grupo de contabilidade no Facebook. O que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Tem 90 pessoas aqui. Olha só, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Tá longe em tela cheia. E aí? Beleza, pelo jeito assim funciona, né? Olha só. Eu não sei por que as pessoas sentem prazer em entrar na sala dos outros pra ficar xingando. Eu, não sei, eu queria entender pra que as pessoas fazem isso. Deixa eu mostrar aqui o grupo. Deixa eu mostrar aqui o grupo pra vocês. Rapidinho. Aqui, ó. Pera aí. Ó, o grupo é esse. Contabilidade para concursos. Grupo de estudo. Tá bom? Entrem nesse grupo. A gente colocou agora, já tem 430 membros e vai aumentando. Nosso objetivo é chegar aos 100 mil. Tá bom? Pessoal, então é isso. Quem perguntou quanto tempo eu estudei por ICMS Rio, eu estudei pouco, porque quando eu fui fazer ICMS Rio, eu já tinha passado, já estudava há muito tempo, eu já era servidor, eu já era fiscal. E na época eu lembro que quando eu fui fazer ICMS Rio, eu fui pro Carnaval de Salvador ainda, na época. Eu tava dando curso para outras coisas, eu não estudei tanto, mas aí é de cada um, é o que eu falo, mas eu já estudava há muito tempo, já estudava há 6 anos. Então é de cada um, galera. Beleza? Mais alguma coisa? Marcondes, obrigado pela presença aí, se você ainda estiver por aí, viu? É uma satisfação tê-lo aqui, excelente professor. E hoje ele entrou hoje na pior transmissão que a gente fez até agora. Uma pena. O que mais? Tem 80 pessoas aí. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos embora.
Galera, é isso aí.